Olá, boa noite. Meu nome é Ivo, eu sou integrante do grupo 3 e a gente veio falar sobre o trabalho de produção de vapor através de caldeiras movidas a cavalo. Nosso grupo é composto pela Ana Beatriz, pelo Breno Luxol, pelo Gabriel Feitosa, por mim, Ivo Ávila, e pela Milene Isabela. Pode passar. Tá. O nosso trabalho ele é dividido em 6 tópicos, sendo eles o primeiro, a qualidade do cavaco. O segundo vai ser o estudo sobre os gases liberados durante a produção termoelétrica. O terceiro vai ser uma explicitação sobre o fluxograma de processos de uma usina termoelétrica. O quarto vai ser uma descrição sobre o mercado do setor de termoelétricas movidas a cavaco. O quinto tópico vai ser sobre as principais empresas dentro desse mercado. E o sexto tópico vai ser sobre um processo seletivo voltado para esse setor industrial. Pode passar. Tá, o primeiro tópico a gente vai falar sobre a qualidade do cavaco. Existem algumas características que são muito determinantes para mensurar qual que é a qualidade do cavaco. Uma delas é a granulometria, que interfere diretamente na questão de eficiência de queima do material, podendo ser grande ou pequena de acordo com o tipo de maquinário utilizado. A granulometria, caso ela exceda o tamanho dos pré-requisitos do maquinário, podem acabar gerando alguns problemas e uma grande ineficiência na sua queima, gerando altos gastos de produção. Tá. Outro quesito importante é a homogeneização da espécie de cavaco. O que acontece? Alguns casos, durante a produção, ocorre um blend de alguns materiais para queima. Os principais materiais utilizados são o pinus e o eucalipto. Eles são energeticamente muito vantajosos, porém eles se destoam um em relação ao outro em alguns tópicos. Por exemplo, a questão de nitrogênio e enxofre se tornam muito mais atrativos a questão do pinus não, do eucalipto, só que a volatilidade e o carbono fixo, o poder calorífico, e o teor de cinza transformam o pinus em um material mais atrativo que o eucalipto. Então a questão é, por que que as pessoas não usam única e exclusivamente o pinus? Como demonstrado na tabela abaixo, o pinus se mostra como um material de produção muito mais cara devido ao período de extração dele, que é 3 vezes maior do que o do eucalipto. O ponto que a gente nomeia como ponto-chave da qualidade do cavaco, que interfere diretamente nas emissões de gases também, é a questão da umidade do cavaco. A umidade do cavaco é de grande relevância porque ela, além de acrescentar um custo a mais logístico na hora de transportar o cavaco, pois boa parte do que você transporta é água, no caso, por exemplo, em um caso de 30% de umidade de um cavaco, você vai transportar 30% da carga que você vai estar transportando vai ser de água. Então, você já tem uma perda logística, além da questão que você tem uma perda de eficiência do material e perda calorífica devido ao gasto de energia que vai ter que haver para evaporar a água do cavaco. Outro ponto que deve sempre ser analisado é a questão do teor de cinzas, que foi analisado na comparação do pinus e do eucalipto. O teor de cinzas ele é muito importante de ser analisado porque a cinza é um grande isolante térmico e a maioria dessas caldeiras elas têm trocadores de calor. Então, se você tiver um material que produza muita cinza, você vai criar uma grande quantidade de isolantes térmicos em volta dessas tubulações, diminuindo a eficiência da troca de calor e exigindo um maior número de vezes manutenção dentro do maquinário. Outro ponto muito relevante é a questão da densidade do cavaco, que faz com que ele tenha maior facilidade ou maior dificuldade de perda de umidade, que a gente já ressaltou a importância dela. E como eu já havia explicado anteriormente, a questão da espécie de cavaco. Pode passar. Tá. Algo que deve ser analisado também para se analisar a eficiência de combustão é a questão dos gases liberados. Atualmente, se detecta durante a detecção a análise dos gases que saem do extrator, a divisão em gás carbônico, monóxido de carbono, água, cinzas, fuligem
e compostos de óxido de nitrogênio. Bem, desses pontos vale ressaltar que a questão de emissão de gás carbônico é considerada muito baixa devido à questão de ser compensada em grande parte pela alta produção de florestas energéticas, as quais muitas vezes estão gerando créditos de carbono para as empresas comercializarem com outras empresas. A questão do monóxido de carbono é muito interessante, pois é um gás altamente volátil e que pode ser convertido em energia. Só que não é feita a reutilização desse gás que é liberado devido à viabilidade financeira dessa reutilização. Ele é um dos grandes indicadores sobre a eficiência de queima, pois ele indica que ele indica quanto realmente foi queimado e quanto foi desperdiçado dentro do material. Em média, o gás volátil ele gira em torno de 82 a 87,5% de volatilidade, então gerando um desperdício em torno de 14%, se eu não me engano. Acho que é isso. Bem, a questão das cinzas e fuligem, elas se enquadram muito na questão do material particulado, que causa diversas doenças, e esse material ele sempre deve ser tratado pelo uso de filtros de mangas, de ciclones, para que ocorra uma lavagem desse gás ao sair do extrator e que haja uma filtragem, assim diminuindo os danos para o meio ambiente e para a comunidade em volta das fábricas. E por último, os compostos de óxido de nitrogênio, que são nocivos, porém em baixo teor dentro dessas emissões de gases. Pode passar também. Boa noite, pessoal. Vou falar da resolução Comana. Os gases liberados, eles devem seguir a resolução de acordo com esses valores aí na tabela. E aí, a potência térmica nominal, ela tem que ser menor que 10 no primeiro caso, né? E o material particulado é 730, o NOx, né, que é o óxido de nitrogênio, não tem nesse caso, e o oxigênio 8%. E vai assim por diante, né? Dependendo da potência térmica, vai ter uma resolução diferente para cada outro. O material particulado, o óxido de nitrogênio e o oxigênio. Pode passar. Vou explicar um pouquinho do fluxograma do processo, começando no canto superior esquerdo. O cavaco ele vai para a esteira de alimentação e depois vai em direção à caldeira ali embaixo, que aí ele pode passar por ou pela caldeira aquotubular ou pela caldeira flomotubular. Aí ela produz um gás que ele é levado e é liberado na atmosfera, que aí antes de ser liberado ele passa pelo ciclone e pelo filtro de mangas, e justamente como o Ivo falou mais cedo, para ser liberado menos nocivamente na atmosfera. Aí ele produz o gás e também produz o vapor. Aí o vapor ele passa pela turbina, que em uma temperatura bem alta, que vai rotacionando a turbina para gerar energia para o gerador. Esse vapor ele passa depois pelo condensador, voltando para o estado líquido. Do condensador ele pode aí ele já está em estado líquido, né? Aí a água ou ela vai para a torre de resfriamento, que é esse caminho que está mais embaixo aí, que é a torre de resfriamento, e depois para a estação, para a represa, desculpa, e depois para a estação de tratamento de água. E acaba voltando para a estação e para o tanque de armazenamento de novo. Ou também ele já pode ir direto para o tanque de armazenamento e depois a água é bombeada para a caldeira. Pode passar. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o mercado na geração de energia através do cavaco. Os produtos derivados da lenha, como cavaco, briquetes e telhas, têm crescido muito
devido à necessidade de automação e transporte de longas distâncias. Apesar da contribuição do cabaço ainda ser grande, a biomassa florestal, com cavacos e resíduos de madeira, vem crescendo muito no mercado. Pode passar, por favor. O cavaco é sinônimo de automação dos processos de queima e controle de temperatura. A sua umidade é de 30% a 35%, que reduz um pouco as distâncias economicamente viáveis que pode ser transportado. Nas empresas, equipamentos automáticos de transporte, como esteiras e roscas, são perfeitamente usadas com esse biocombustível sólido. E também a secagem prévia da matéria-prima proporciona maior rendimento térmico na queima e viabiliza o transporte em largas distâncias, inclusive o transporte marítimo. Então, em sumo, o cavaco de madeira é uma das fontes energéticas mais eficientes para geração de energia, isso devido ao seu alto poder calorífico, onde a quantidade de energia liberada em sua queima é grande, além também de possuir um baixo custo e também gerar um grande número de empregos, né? Então, com isso, ele vem crescendo e sendo uma opção muito escolhida pelo mercado. Pode passar. Boa noite, gente. Então, a Milene falou um pouco do mercado e os principais segmentos industriais são a indústria frigorífica, indústria de laticínios, madeireira, indústria têxtil e indústria de cerveja. Como já foi falado aí anteriormente, a biomassa é comumente utilizada em usinas termoelétricas para gerar eletricidade, devido ao seu baixo custo de aquisição e as emissões de gases estufa serem muito baixas, visto que elas são compensadas pelo plantio das árvores que são utilizadas para a extração de matéria-prima. É menos agressiva ao meio ambiente, e então diminui o risco ambiental e suprem a maior parte da necessidade energética da empresa, gerando ainda economia financeira. Então, as principais empresas que utilizam energia de biomassa que a gente encontrou foram a Ajinomoto, que é uma empresa no ramo de alimentos, principalmente na indústria, no varejo, né? Utiliza marcas como Sazon, Mid, Vono, e elas instalaram essa caldeira de biomassa em uma de suas fábricas no interior de São Paulo, com o principal objetivo de reduzir custos, também diversificar a fonte energética, utilizando o cavaco de madeira. O investimento inicial para essa caldeira foi de 6,4 milhões, aplicado no sistema de alimentação e estocagem de biomassa e compra de novos equipamentos. Nova forma de geração de energia em forma de vapor foi empregado no funcionamento de uma fábrica e a expectativa é que essa caldeira suprisse mais de 70% da necessidade de vapor gerado pela fábrica e ainda gerasse uma economia de em torno de 465 mil por mês. Essa caldeira que eu citei, ela foi implantada em 2015, mas a Ajinomoto já tinha implantado em 2012 uma outra caldeira que também gerou muitos benefícios. No término do ano de 2013, eles perceberam uma redução de 26 mil toneladas na emissão de CO2. A Malve também é uma empresa uma marca de roupa, e ela apostou nessa energia de biomassa como combustível para geração de energia térmica, e o objetivo deles era substituir parcialmente o gás natural das caldeiras, cerca de 55% a 60%. O vapor das caldeiras seria aplicado em etapas do processo como tinturaria e acabamento têxtil. Tem também a Ambev, que tem expandido cada vez mais o uso de biomassa como fonte de energia no Brasil e também na América Central. Várias fábricas no Brasil já utilizam essa energia de biomassa com cavaco de madeira e em algumas fábricas 100% do vapor é gerado com essa fonte de energia. Em 2013,
A utilização de biomassa em uma das fábricas da Ambev permitiu que a companhia deixasse de lançar 24 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Isso corresponde a um volume de CO2 absorvido por 147 mil árvores. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, aí tem 3 empresas que são referências em geração de energia de biomassa. A ERB, Energias Renováveis do Brasil, fundada em 2008, é uma dessas referências. Para eles, os investimentos funcionam mais a longo prazo e eles oferecem soluções com base em tecnologias sustentáveis e inovadoras. A ENGIE Brasil também é uma empresa que oferece soluções energéticas. E a Vórtice, que também possui projetos personalizados para a geração de energia. Todas essas empresas são voltadas para o atendimento personalizado, com o objetivo principal, né, de acordo com cada segmento da empresa, o objetivo de diminuir os custos e contribuir também para a sustentabilidade, principalmente para as empresas que estão inseridas em meios sociais, né? Contribuir para a sustentabilidade daquela região. Pode passar, por favor. Pode passar. Boa noite. Falar um pouco agora dos processos seletivos de algumas empresas aí que trabalham no ramo de soluções energéticas. Primeiro que a gente vai falar aqui hoje é da ENGIE Brasil. Ela tem um programa de estágio. Aí o que precisa para poder candidatar, né? Ser aluno de um curso que esteja entre as vagas ofertadas pelo estágio, ter disponibilidade de estagiar na cidade onde a vaga está sendo disponibilizada, ter disponibilidade de 20 a 40 horas semanais, conforme o perfil da vaga, e ter previsão de conclusão do seu curso mínima de 1 ano. No momento, o processo seletivo está sendo feito online devido à pandemia, né? E por conta disso, a etapa inicial de inscrição, seleção prévia do pessoal que manda os currículos, estão sendo toda à distância, e aí as etapas finais do processo seletivo podem ser tanto à distância ou presencial. Isso aí depende um pouco da empresa, da cidade que está ofertando a vaga. Além da oferta de estágio, tem disponível no LinkedIn, em outras plataformas também, uma vaga de supervisor de operação. O que é essa vaga? O profissional vai mapear a estrutura instalada no gasoduto, envolve diversas áreas das profissões, pode ser recursos humanos, pode ser engenheiros, vai trabalhar em logística, essas áreas afins que as empresas buscam. Ela só pede que seja de nível técnico superior, tenha certificações de pacote Office e pelo menos em inglês intermediário, tanto para leitura quanto para escrita. Aqui está falando um pouco das principais atividades que esse cargo, que essa vaga está procurando. Vai ser percorrer os gasodutos que eles estão trabalhando, em que vai se tratar de percorrer ao longo do gasoduto as bases de operações atuais, mapeando seus recursos e nossa necessidade futura para operação de campo. Emitir relatórios semanais de progresso deste mapeamento, identificando itens críticos que deverão ser tratados como celeridade
para atendimento de operações conforme projeto, contratos de água, energia, alimentação, regimento de turno, segurança, portaria, vias de acesso, veículos, em tanto quantidade em tipo. Fazer parte do grupo de projeto que será responsável pela migração das atividades de operação do gasoduto pela ENGIE Soluções, identificar requisitos normativos que farão parte dos procedimentos e instruções que a ENGIE Soluções deverá seguir na operação do gasoduto, identificar procedimentos mútuos que farão parte da operação do gasoduto, TAG ENGIE Soluções, identificar as interfaces e limites de bateria entre as duas empresas, dimensionar os recursos necessários junto com as áreas externas, internas e fornecedores, seja mão de obra, equipamentos, materiais, para cada respectiva fase. Aí aqui tá algumas cidades em que essa mesma vaga foi ofertada. E agora a gente vai passar um vídeo pequeno aí sobre o processo da geração de energia através da biomassa. With its new cogeneration plant due to go on stream in 2010, Lanxess will be able to meet its entire energy needs for pigment production in Porto Feliz itself. To fuel the plant, the company will use bagasse, a waste product from the processing of sugarcane. The ash generated can be used as fertilizer and returns in this way to the biological cycle. The waste gases generated during combustion will be treated. This form of energy generation will not only lead to a neutral CO2 balance, it will also ensure that waste gas emissions are practically pollutant-free. The vapor pressure necessary for energy generation is built up in an evaporator at temperatures above 1,000 degrees Celsius. The highly pressurized water vapor drives a generator by means of a turbine, producing 4.5 megawatts of current. This is enough to completely meet Porto Feliz's electricity needs. On leaving the turbine, the steam still has a temperature of up to 300 degrees Celsius and a maximum pressure of 11 bar. Separate pipeline systems feed this steam to the reactors or to the pigment drying facility. By commissioning this cogeneration plant, the Porto Feliz site will be able to do without fossil fuels altogether. All in all, a pioneering Lanxess project in both ecological and economic terms. E é isso aí. Muito obrigado.